Imagine um instante, uma noite calma, um silêncio absoluto e, de repente, um clarão que rasga o céu. Em um piscar de olhos, um erro humano transforma uma cidade inteira em um cemitério de concreto e silêncio. Chernobyl. Um nome que ecoa como uma ferida aberta na história da humanidade. Mas o que realmente aconteceu naquela madrugada de 26 de abril de 1986? O que foi enterrado nas cinzas radioativas, esquecido pelo tempo e pelos registros oficiais? Hoje, você vai conhecer segredos de Chernobyl que poucos ousam contar. 1. O reator que ainda respira. A tragédia de Chernobyl não acabou. Dentro do imenso sarcófago de aço e concreto, uma sombra ainda persiste, o chamado pé de elefante, uma formação letal de corium, uma mistura infernal de urânio derretido e outros materiais radioativos. Esse monstro adormecido emite tanta radiação que, nos primeiros anos, bastava alguns segundos de exposição para selar o destino de qualquer ser humano. Mas o pior? Ele ainda está lá, e ninguém sabe exatamente até quando continuará ameaçando o mundo. O sarcófago que isola os destroços do reator não é eterno. Pequenos vazamentos são detectados periodicamente, e o medo de um novo colapso cresce a cada ano. Cientistas trabalham incessantemente para evitar que uma nova tragédia se desenrole. Mas a verdade é que ninguém tem certeza absoluta sobre a real estabilidade dos destroços. Além disso, há relatos de que, no coração da usina, certos pontos de radiação misteriosamente aumentam e diminuem. Será que o reator ainda pulsa? Será que algo, lá dentro, ainda está vivo? 2. Os 3 heróis esquecidos. Poucos sabem, mas Chernobyl poderia ter sido ainda pior. 3 homens, Alexei Ananenko, Valery Bespalov e Boris Baranov, mergulharam nos esgotos inundados da usina, sabendo que a missão significava, sem sombra de dúvidas, uma sentença de morte. Eles evitaram uma segunda explosão catastrófica que poderia ter transformado grande parte da Europa em uma terra morta. Suas histórias foram apagadas por muito tempo, mas sem eles, talvez você nem estivesse aqui para ouvir essa história. Os 3 voluntários precisaram atravessar um túnel escuro, onde a água radioativa os envolvia como um véu de morte. Apenas com lanternas fracas e um conhecimento precário do que iriam encontrar, eles abriram as válvulas que poderiam salvar milhões de vidas. Porque quase ninguém conhece seus nomes? Porque foram deixados de lado na história oficial? Suas famílias mal receberam apoio. Seus feitos só foram reconhecidos décadas depois. Mas há quem diga que, naquela noite, o destino do mundo esteve nas mãos de 3 almas corajosas que nunca receberam a glória que mereciam. 3. O experimento proibido. O que poucos revelam é que o acidente não foi um simples erro. A verdade é que Chernobyl foi palco de um experimento secreto. Durante o fatídico teste de segurança, os operadores tentavam simular um blackout total da usina para testar se o reator poderia continuar gerando energia suficiente para evitar um colapso completo. Mas algo saiu horrivelmente errado. O destino foi selado, e a explosão foi apenas a consequência de um risco que nunca deveria ter sido corrido. E há algo ainda mais sombrio. Chernobyl não era apenas uma usina nuclear. Existem relatos de que a instalação servia como um ponto estratégico para experimentos militares ultrasecretos da União Soviética. Teria o acidente sido, na verdade, um resultado de testes clandestinos com novas formas de energia? Algumas teorias sugerem que, nos porões mais profundos da usina, existiam laboratórios de pesquisas desconhecidas até hoje. 4. As crianças sombras. A radiação não mata apenas no momento da explosão. Ela se infiltra na pele, nos ossos, no DNA. E as crianças de Chernobyl? Elas carregam as cicatrizes dessa tragédia até hoje. Muitos bebês nasceram com mutações, deformidades e doenças genéticas inexplicáveis. Algumas cidades fantasmas ainda guardam brinquedos abandonados, como se as risadas infantis tivessem sido varridas pelo vento. Um lembrete cruel de que a tragédia não ficou no passado. Ela continua ecoando no presente. Muitos moradores relataram ver silhuetas de crianças correndo pelos corredores da escola abandonada de Pripyat. Alguns dizem que são apenas ilusões causadas pelo trauma. Outros acreditam que algo mais profundo e desconhecido ficou para trás. 5. O som que não existe. Algo ainda mais perturbador. Muitos exploradores urbanos que visitam Chernobyl relatam um fenômeno estranho. Um som, um zumbido misterioso, como se a usina ainda estivesse viva, como se algo tentasse se comunicar do outro lado do silêncio. Seria a radiação interferindo nos equipamentos? Seria a natureza reivindicando o que foi perdido?
Ou será que Chernobyl ainda tem segredos que jamais deveriam ser descobertos? 6. O radar fantasma de Duga. A poucos quilômetros de Chernobyl, escondido entre as florestas, encontra-se uma estrutura colossal, algo saído diretamente de um filme de ficção científica. O radar Duga, conhecido como pica-pau russo, emitia sinais misteriosos que interferiam em transmissões de rádio ao redor do mundo. Oficialmente, era um sistema de detecção de mísseis da Guerra Fria, mas teorias sugerem que poderia ter sido um experimento de controle mental. Com a evacuação da região, o radar foi abandonado, mas há quem jure que, algumas noites, ainda se escuta seu zumbido ecoando na floresta. 7. Os animais que não deveriam existir. Chernobyl foi tomada pela natureza, mas não da forma que imaginamos. Lobos gigantes, javalis agressivos, pássaros com plumagem incomum e insetos que brilham no escuro. A radiação moldou seres vivos de formas imprevisíveis. Cientistas encontraram peixes nos rios da zona de exclusão que ultrapassam qualquer tamanho normal. Seria a radiação criando uma nova forma de vida? Ou a própria natureza tentando se adaptar ao que fizemos? 8. O extermínio silencioso. Após o desastre, soldados foram enviados para limpar a cidade, mas não apenas destroços e entulhos. Cães e gatos de estimação, abandonados às pressas por suas famílias, se tornaram uma ameaça radioativa ambulante. Milhares foram caçados e eliminados para impedir a propagação da contaminação. Mas há relatos de que alguns cães sobreviveram, e seus descendentes ainda vagam pelas ruínas de Pripyat, assombrando as ruas desertas como fantasmas de um passado que nunca morreu. 9. Os trilhos que levavam para o nada. Na zona de exclusão, existem trilhos de trem que levam a lugar nenhum. Vias abandonadas, cobertas por vegetação, que parecem ter sido apagadas dos mapas. Rumores dizem que esses trilhos levavam a instalações subterrâneas da antiga União Soviética, locais onde experimentos secretos eram conduzidos. O que foi transportado por esses caminhos antes do desastre? O que ainda pode estar escondido sob as ruínas de Chernobyl? 10. A Torre Proibida. No centro de Pripyat, há um prédio que poucos ousam visitar. Conhecido como a Torre, é uma estrutura que servia para monitoramento da usina e das áreas vizinhas. Desde a evacuação, exploradores urbanos relataram sentir presenças estranhas lá dentro. Algumas fotos tiradas no local mostraram sombras inexplicáveis, e há quem afirme ter ouvido vozes chamando seus nomes. Seria a energia residual da tragédia ou algo mais sombrio, que permanece ali, aguardando ser descoberto? E agora, você já ouviu os segredos que Chernobyl tentou enterrar. Mas será que realmente sabemos de tudo? O que mais pode estar escondido sob as cinzas radioativas? Se você quer continuar desvendando mistérios como esse, deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações. E tem mais um vídeo incrível te esperando na tela agora mesmo. Clique e continue essa jornada pelo desconhecido. Até a próxima!